Isaías 43, 1 ao 7. Eu vou ler aqui no telão, mas é o mesmo da minha Bíblia aqui, tá? É isso mesmo? É. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Tu és meu. De quem que nós somos? Tu és meu. A palavra liberada agora, ó. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, ele quis dizer passar, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque estou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Palavra abençoada, né? Deus liberando uma palavra dizendo que nós somos dele. Quem é de Deus aí? Glória a Deus. Ah, não. Acho que você não é de Deus. Não. Quem é de Deus aí? Glória a Deus. Quem tem o Espírito de Deus na sua vida aí? Glória a Deus. Ah, não tem não. Quem tem Espírito Santo de Deus na sua vida? Glória a Deus. Entenda. A palavra de Deus está liberando sobre nós verdadeiramente o conhecimento de que nós somos dele, nós pertencemos a ele. Ele nos fez para louvor da glória dele. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui nessa terra é para louvor e glória do Senhor. Tudo que nós exercemos aqui é porque nós somos escolhidos. Mas qual foi a palavra que eu mandei que vocês disseram no começo da indagação? Até quando? Até quando? Por que, pastor? Tem a ver esse até quando? Como nós somos escolhidos por Deus, nós somos feitos para a honra e glória dele. O que tem a ver, pastor? O que o senhor quer dizer com essa palavra? Eu comecei a orar ao Senhor no caminho, e foi quando veio essa palavra até quando. É porque nós entendemos que somos escolhidos e que somos de Deus. E eu vou perguntar de novo, quem é escolhido de Deus? Levanta a mão direita. Nós entendemos que somos escolhidos e que somos de Deus. Mas aí eu pergunto para você, até quando o mundo vai tirar a gente das mãos do Senhor? Até quando o mundo vai implantar nas nossas vidas uma identidade que não é a identidade de Deus? Até quando nós vamos viver perto, porém distantes de Deus? Porque o que nós temos mais
visto hoje são pessoas que vivem perto, mas ao mesmo tempo estão distantes de Deus. Só que a palavra de Deus diz que Ele é Deus de perto e Ele é Deus de longe. Se eu quiser estar perto, mas ao mesmo tempo longe, aonde eu estiver Ele vai estar. Às vezes eu estou aqui na igreja, eu estou no templo, mas a minha mente está... Aí tem gente que pensa que Deus não está aonde a minha mente está. Às vezes a gente se preocupa com situações que nós achamos assim, olha, eu sou um homem de Deus, vou para a igreja, mas eu tenho algumas preocupações na minha vida. E essas preocupações muitas vezes vêm te atormentar na hora do culto. Vêm te atormentar no momento que você está orando na tua casa, no momento que você está se relacionando com Deus. E nós não nos posicionamos. Quem está perto, mas também longe, pode estar vivendo de um engano. Muitas vezes eu estou perto, aparentemente, no visual, mas eu estou muito distante no meu coração e nos meus pensamentos. Isso é perigoso. Isso é enganoso. Sabe por quê? Porque a gente às vezes não valoriza aquilo que Deus já tem feito nas nossas vidas. Quantos livramentos, quantas provas Deus tem dado de que Ele te ama. Quantas vezes Deus tem se revelado a você em pequenos sinais, em situações que você clama a Deus e Ele responde e Ele vem com o braço forte. Porque Ele disse, quando eu passar pelo fogo eu não vou me queimar. Se eu passar pelas águas eu não vou me afogar. Se eu tiver em algum momento de dificuldade, o Senhor ali comigo está. Porque Ele é Deus, eu sou dEle. Ele me criou para o louvor da glória dEle. Eu fui criado para ser filho, filha de Deus. Mas o mundo está me afastando da vontade dEle. O pecado está me tirando de perto de Deus. Os meus pensamentos, os meus sentimentos, aquilo que eu projeto para Deus é roubado pelos meus problemas. Eu deixo de enfatizar aquilo que é de Deus para enfatizar aquilo que é meu. Jeremias 23 até o 27. Jeremias do 23... Jeremias capítulo 23, versículo 23 até o 27. Achou? Aí. Olha aí. Porventura, sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Olha o que ele disse. Porventura, sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Próximo. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração? Os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueçam do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Gente, essa palavra é muito forte. Ele está dizendo agora, ele primeiro começou dizendo, vocês são meus escolhidos, são meus filhos, eu vos livro, eu ajudo, se você passar pelas águas não vai te afogar, se passar pelo fogo não vai te queimar,
Mas aí ele fala, mas tem gente que está perto e está longe. Fala que é filho, diz que é filho, caminha como filho, mas não tem atitude de filho. Não tem postura de filho. Não tem pago o preço de filho. E aí ele está dizendo, sabe o quê? Jeremias 27. Sou eu de Deus de perto e não de longe, por acaso? Aí ele falou, por que vocês estão dando ouvidos aos profetas que têm dito mentiras em meu nome? Que têm profetizado sobre vocês mentiras, para que vocês sonhem, para que vocês digam assim, eu sonhei, eu sonhei. Sonhou com o quê? Com as revelações mentirosas do coração enganoso do homem. O que ele está dizendo é que estão te fazendo se afastar dos caminhos do Senhor, que estão fazendo você sair de perto da vontade de Deus. Deus está nos chamando para que a gente venha viver a verdade e saiamos da mentira. Até quando? Estão entendendo agora o porquê? O até quando? Que vem de Deus, não vem de mim. Deus está dizendo, até quando eu vou viver em engano? Até quando eu vou dar ouvido para profetas que estão nos afastando de Deus? Até quando eu vou interpretar a palavra de Deus em meu favor apenas e não para o meu cuidado, para que o meu caráter seja transformado? Até quando eu vou me deixar ser enganado por línguas vãs? Nós conhecemos tantas pessoas que são enganadas por demônios, que usam pessoas que vêm te bajular, e a gente às vezes gosta da bajulação. Pessoas que vêm te afagando e dizendo assim, ai como eu te amo, você é lindo, ai você é uma bênção, ai você é isso, ai você é aquilo. Eu quero dizer para você, isso é espírito de Belial. Ele está tentando ganhar você, para tirar você do foco e fazer com que você caia prostrado diante da vontade do inimigo. Deus está te chamando para você entender que Ele é Deus de perto e é Deus de longe. Aleluia. Tem até um louvor do Toque no Altar que diz, és Deus de perto e não de... Ele é Deus de longe, sim, está na Bíblia. Foi um erro teológico aí. Como dizendo, Deus é Deus de perto, mas de longe Ele não é? É Deus de perto e é Deus de longe. Se eu estou aqui, mas a minha mente está longe, eu não estou dizendo que Deus está... você está lá também pensando lá, filho, é isso mesmo, pensa mesmo. É isso mesmo, você está com o corpo aqui, mas a mente e o pensamento está lá, no seu problema, na sua situação, naquilo que você quer fazer, nos seus projetos, mas você não está sentado, parado, para cultuar e adorar o Senhor e projetar para Deus. Você acha que Deus está se agradando? Ele é Deus de perto, Ele está aqui, verdadeiramente. Quando nós cultuamos Ele de verdade, com o coração aberto, Ele está manifesto aqui. Nós fazemos parte desse corpo, Ele nos enche, Ele enche as nossas vidas. Só que lá, aonde está o meu pensamento, Ele está lá bem assim, o que você está fazendo aqui? Você não está lá me cultuando lá na igreja? O que você está fazendo aqui? Seu pensamento não devia estar aqui, seu pensamento devia estar no meu trono. Eu fiz uma oração aqui. Leva, Senhor, minha mente cativa a Ti. E aí a gente precisa entender que Deus Ele está nos chamando para que a gente aprenda a ter culto racional. Culto racional é entender por que eu estou cultuando. É entender o que eu estou fazendo aqui. É entender por que Deus tem nos chamado para estar no culto, para estar em igreja. É a unidade, o Senhor está nos chamando para viver isso. Até quando correremos atrás das nossas vontades e esqueceremos das vontades de Deus? Até quando nós vamos colocar a nossa vontade na frente da vontade de Deus? O Senhor está perguntando, até quando? Diga bem alto aí, até quando? Até quando? Mas diz com voz de indignação, até quando? Até quando? Até quando? Deus está perguntando, até quando eu vou continuar vivendo a vida que eu acho que é boa para mim? O pastor não sabe de nada. Eu vivo a vida que eu quero. Eu vivo do jeito que eu quero, da forma que eu quero, eu penso o que eu quero. Já ouvi isso, gente. Só que isso eu ouço. E aí, a soberba precede A ruína. a soberba precede. A ruína. Livro de Provérbios diz, a soberba precede a ruína. Ah não, eu faço, eu sou, o pastor não sabe de nada. O pastor não ganha. Ah, pastor, pelo amor de Deus, você não está precisando ler mais a Bíblia, pastor.
Você acredita que eu já ouvi isso? E aí quando eu ouço da boca da pessoa, se eu ouvisse pelo menos uma palavra que fosse me levar a um novo nível espiritual para me entender e falar, puxa vida, verdadeiramente eu estou em falha. Eu preciso me converter mais um pouquinho e buscar mais de Deus. Mas não. A palavra não tem base nem fundamento bíblico, teológico, nem de princípio. É o básico. E o Senhor está perguntando para nós, até quando? Vou perguntar de novo. Quem tem o Espírito Santo de Deus aqui? Glória a Deus. Será que tem? Vou perguntar de novo, você vai responder com voz de quem tem o Espírito Santo. Glória a Deus. Calma! Quem tem o Espírito Santo de Deus aqui? Glória a Deus. Quem está com o pensamento em Deus aqui? Glória a Deus. Aleluia! Vocês se devem. Glória a Deus. Quem está com o pensamento em Deus aqui? Glória a Deus. Quem está totalmente ligado nessa palavra aqui? Glória a Deus. Você está entendendo? E aí eu quero que você entenda. Efésios 4, do 1 ao 7. Vamos ler. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. Quem era o preso do Senhor? O apóstolo Paulo, ele estava preso. Por isso que ele está dizendo isso. Ele estava preso escrevendo carta. Ele não estava murmurando em nenhum tempo. Ele estava preso, passando pela guerra, dentro da cadeia, mas ele estava fazendo a obra. Olha só, não tem lugar. Aonde ele estava, ele adorava o Senhor, mas adorava de coração e o culto racional, quer dizer, com entendimento. Eu não deixava minha mente vagando em qualquer lugar, ficava lá fingindo que eu estava adorando. As pessoas faziam assim, ó. Aí o culto está acontecendo e as pessoas estão assim, ó. Parece bumerangue do Instagram. Já viu o bumerangue do Instagram? Só que se você for parar para pensar, eu vou fazer com o corpo o que ela faz na igreja, mas eu vou falar com a boca o que ela está pensando, tá? Ela está lá. Ai, meu Deus. Estou morrendo de fome. Pastor, não acaba esse culto logo, misericórdia. Jesus. Tem que chegar em casa, meu Deus do céu, eu tenho que fazer janta ainda. Bem que a Alice e o Marcelo podiam me chamar para comer uma pizza lá fora. Né? Jesus. Ai, Senhor. Meu Deus. Ai, essa semana eu tenho prova na escola. Ai, essa semana eu vou encontrar meu chefe. Ai, Jesus, misericórdia. Ele estava de férias, vai voltar. Ixi, meu Deus. Tô mentindo? Não. Gente, sabe o que é culto racional? Sabe o que é culto racional? A nossa geração tem lenha pra queimar, aleluia! Eu tenho lenha, Senhor! Pode ser, já estender a minha vida, Deus! Eu vim te adorar! Isso é culto racional. Mas ó, rogo-vos, pelo amor de Deus! Eu, preso do Senhor, eu rogo. Que quer? Todo mundo. Que? Andeis como é digno da vocação em que foste chamados. Rogo-vos, eu imploro, pelo amor de Deus, eu, Paulo, que estou preso, eu clamo que vocês andem como é digno da vocação de vocês, pelo qual vocês foram chamados. Tem gente negociando a vocação, tem gente negociando a chamada, trocando 6 por 2 de 3, para não falar meia dúzia. Porque ele acha que 2 é mais, esses 2 de 3 é mais que 6. Mas 3 mais 6 é igual? 3 mais 3 é igual? Vocês entenderam errado, eu falei 3 mais 3. Eu falei? Não. Foi sem querer. Foi irracional. Vamos lá. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Ele deu uma medida de graça para cada um, é diferente. É diferente. A graça tem uma medida diferente. O dom, cada um tem um dom. Está todo mundo sentado na mesa de som aqui? Não. Está todo mundo no Ministério de Louvor? Não. Está todo mundo na portaria? Não. Está todo mundo cuidando das crianças? Não. Está todo mundo pregando? Não. Está todo mundo dançando? Não. Está todo mundo sentado? Não. Não. Cada um está fazendo algo, cada um tem um papel. Só que, se nós voltarmos, ele vai dizer: mas um só é o Espírito, mas um só é o batismo, um só é o Pai de todos. Ou seja, nós podemos, cada um está fazendo um papel, mas o Senhor é um só. O nosso objetivo em unidade é adorar um único Deus, é ser batizado em um só Espírito, porque não existe muitos Espíritos Santos. O Espírito Santo lá da Pernambuco é diferente do Espírito Santo da Paraíba, e o Espírito Santo da Paraíba que fala oxente é diferente do Espírito Santo lá de São Paulo que fala velho. E aí, velho? Mano. E aí, mano? E aí, velho? E aí, Castor? Não! Não existe isso. Eu preguei sobre entidade, a linguagem cultural, a linguagem do reino é a mesma. A doutrina do reino é a mesma. Eu preguei isso na identidade. Mas eu quero que vocês entendam que nós, por mais que façamos coisas diferentes, com objetivos diferentes, ou melhor, com objetivos diferentes não. Por mais que façamos coisas diferentes, com o mesmo objetivo, que é adorar a Deus, nós temos o mesmo Espírito. Efésios 4, 1, 7 diz exatamente sobre isso, que nós temos o mesmo Espírito. Agora, quem tem o mesmo Espírito pode dividir os projetos? Quem tem o mesmo Espírito pode ter outros focos diferentes dos irmãos? Por exemplo, eu estou aqui no culto, pregando a palavra dentro desse tema. Aí a Ivanice está querendo, não, pastor, você tinha que pregar sobre Jesus Cristo, não sobre o Espírito Santo hoje. Ele fica querendo meter o medo dele, falando. Imagina. Aí o Marcelo falou, não, Miss, ele tem que pregar sobre o Espírito Santo, mas ele tem que pregar sobre os dons. Cada um dando um pitaco. Ou seja, o Espírito está dividido. Casa dividida não? Mateus 12, 25. Vamos ler Mateus 12, 25. Eu falei que você ia trabalhar, filho. Treina aí. Mateus 12, 25. 12, 25. E depois Lucas 11, 17. Mas o primeiro é Mateus 12, 25. Diz: Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Reino dividido não prospera. Lucas 11, 17, vamos ler. Vai falar a mesma coisa, vai de uma forma diferente. Lucas 11, 17. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado. E uma casa dividida contra a própria casa cairá. Casa dividida não prospera. A minha preocupação, diga assim, princípios. Diga bem alto, princípios. Quais são os princípios? Nós temos ensinado. Se vocês falar assim, alguém perguntar para vocês assim, qual que é a visão do seu ministério? Qual que é a missão? Qual é a missão? Visão e E valor. qual que é a visão? Quais são os valores? Se vocês falar que vocês não sabem, porque a gente prega muito isso. A gente prega muito sobre isso. O banner ainda não está na parede de novo, porque a gente está num lugar para pôr. Mas tem um propósito. Agora eu digo para você, se eu estou pensando na missão da igreja, no propósito da igreja, tem outros que estão pensando nos seus próprios propósitos, nos seus próprios projetos. Não que você não possa. Tem a hora para você pensar nos seus projetos. Tem a hora para você pensar no seu... Não tem problema. Mas quando nós projetamos na nossa história e atropelamos
chegamos o momento de projetarmos ao Senhor, nós estamos fora do princípio, nós estamos dividindo casa. Agora aqui, na hora do culto, é hora de nós nos unirmos, para quê? Para compartilhar os propósitos, para debaixo de um mesmo pensamento, nós atraímos a presença de Deus. E aí tem gente que vai embora do culto, às vezes fala assim, nossa, o culto hoje foi frio. Aí tem uma outra que fala assim, não, mas eu achei, olha, unção hoje. Aí o outro fala assim, ah não, pastor, eu tô achando que ele estava com fome, estava com a cara feia. A pastora estava com a cara, sei não, acho que eles brigaram em casa antes de vir pro culto. Sabe, os pensamentos divididos, e o próprio Jesus disse, volta um pouquinho, no começo do 17, todo reino, mas conhecendo ele os seus Pensamentos. ele sabe quando estamos divididos. Como que você acha que Deus quer que nós venhamos viver unidos? Ele quer que nós vivamos debaixo de uma unidade, de um poder e da autoridade do Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos viver num pensamento de unidade. E eu tenho pregado isso. Mãe, enquanto nós não tivermos unidade, Deus não vai fazer aquilo que Ele tem para fazer. Ele quer desatar este lugar de uma forma sobrenatural, debaixo de uma unidade. Amém? Amém. Eu preciso de 2 voluntários, um homem e uma mulher. Rápido aqui na frente. 2 voluntários, um homem e uma mulher. A Mariana não. Ah, gostei. Gostei. Nossa, esse aqui veio com a cara de alegria, a outra veio com a cara de desconfiado. Ó, tem um negócio aqui. Presta atenção, presta atenção. Vou deixar primeiro o Gabriel. Primeiro o Gabriel. Olha pra aí, Gabriel. Tá vendo isso aí? Tá vendo? Tá. Eu quero que você... Eu vou explicar para vocês como que funciona ser cheio do Espírito Santo. Consegue entender? Quer saber como é que você faz para ser cheio do Espírito Santo? Quer ou quer? Não, tá. Você quer saber? Quer saber como é que faz? Quem quer saber como é que faz para saber que faz para ser cheio do Espírito Santo? Vamos lá. Para você ser cheio do Espírito Santo, pega a água com essa peneira. Pega. Pega, vai, presta. Vai, cadê a fé? Eu tô falando de fé, cadê? Pega a água com a peneira. Tá conseguindo? Não, deixa aí. A Sara eu sei que vai conseguir. A Sara vai arrebentar. Pegar, vai. Não sei, pega a água com a peneira. Pega a água com a peneira. Você é a peneira. Pega a água com a peneira. Não tem como. Não sabe? Não tá conseguindo? Você tá entendendo o que eu tô falando? Não. Tá entendendo? Eu acho que eu Você tá entendendo? Eu acho que eu entendi. Tá, desce ali os dois aí, olhando pra cá. Presta atenção, gente. Presta atenção. O que acontece? Essa peneira somos nós. Essa água é o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente sabe o que a gente fica fazendo na nossa vida? Sabe o que a gente faz? Isso aqui, ó. Quem fez isso aqui? Gabriel. Ou então, quer fazer isso aqui. É pra pegar na peneira? Peraí. Ela ia fazer isso. O que a gente tá fazendo aqui? Tá dando jeitinho. A gente precisa entender que o Espírito Santo, nós não pegamos ele. Nós não manipulamos o Espírito Santo. Eu não consigo manipular ele aqui, ó. Eu vou pegar o Espírito Santo, eu vou pegar. Peguei! Não, peguei. Eu vou pegar. Não é assim. Não se pega o Espírito Santo. No Espírito Santo se mergulha. Na presença se mergulha. Na vontade de Deus se mergulha. Eu não preciso ficar pegando a peneira para trazer o Espírito Santo para fazer a minha vontade. Não, é assim que eu quero. Eu vou pegar ele, eu vou levar embora para minha casa. Vai ser desse jeito. Não, Deus está falando, mergulhe. Porque o Espírito Santo quer te envolver. Você precisa parar de querer sair. Eu só coloquei porque é óbvio. Ah, eu vou sair daqui, eu vou tirar o Espírito Santo de alguma forma. Acho que eu vou derramar água. Ai, não! Deus está falando, mergulhe!
Quando chegar no culto, mergulhe. Quando chegar na presença, mergulhe. Quando vier para a casa de Deus, mergulhe. Deus quer que você mergulhe na presença. Comece um culto racional dentro da tua casa, no meio da tua família, no meio dos céus. Deus está dizendo. Eu esqueci, até quando? Até quando? Até quando eu vou ficar dando argumentos para o Espírito Santo? Pode se sentar. Até quando eu vou dar argumentos para Deus dizendo, Deus, eu não consigo. Nós estamos aqui para te ajudar, para te impulsionar. Esses dias nós estávamos vindo para o culto e eu me lembrei. Falei, eu senti de fazer um vídeo no carro. Falei, bom, grava aí, vamos fazer uma brincadeira. Eu postei lá, não sei se vocês viram. Como que a gente vai para o culto? No carro, cantando. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa tua. Eu só faltava fazer assim, mas não podia cantar e dirigir. A gente começa a se arrumar 2 horas antes do horário do... 2 horas não. O culto começa às 18, 3 horas da tarde a gente começa a se arrumar em casa. Sai de casa 4 horas, chega aqui 4h30. Eu me arrumo mais cedo aí. Quando chega atrasado, a gente chega às 5 horas. Hoje a gente chegou atrasado, porque a gente chegou 5h10. Pegamos um acidente no meio do caminho lá nas Três Lagoas. Tá tudo travado. Aí eu falei, não acredito que eu vou pegar trânsito. Meu Deus! Mas eu tô adiantado. O atrasado é 5h10 eu cheguei aqui. Pra mim eu tô atrasado, porque eu tenho um compromisso no meu coração de chegar aqui 5 horas. Mas eu tava atrasado na vista de vocês? Mas eu não fiz um propósito com Deus? Porque o culto só começa às 18. Eu gosto de chegar cedo, porque eu gosto de gastar tempo arrumando, organizando o altar. Não era pra gente fazer isso sozinho. Porque a gente está ensinando vocês o ato do pré-culto. A gente precisa aprender a se relacionar com Deus. A dar tempo de qualidade para Deus. Nós não damos tempo de qualidade para Deus. Estou mentindo ou estou falando a verdade? É verdade ou mentira? Porque todo mundo fala só assim. Eu não sei, né? Chegamos pensando em ir embora. Tem gente que já chega pensando em ir embora. E Deus, Ele quer que nós façamos o quê? Dê tempo de qualidade ao Senhor. Até quando? Romanos 8:12. Até quando? Se é Deus quem nos guia. É Deus quem nos guia. Não somos nós que guiamos o Espírito Santo. Nós lemos a palavra aí. O Senhor falando. Aonde já se viu? Vocês ficam dando ouvido para profetas mentirosos que estão tirando vocês da minha presença. As pessoas estão se esfriando porque estão olhando para aquilo que elas estão conquistando. Deus está liberando bênção na vida de pessoas. E as pessoas estão deixando de ir para casa do Senhor porque foi abençoado. Alcancei o que eu queria. Nós conhecemos um casal há muitos anos atrás que era empregado de uma empresa. Sabe o que aconteceu? Eles fizeram votos, dizimaram sem ter, dizimaram além do que eles podiam, além do que não era nem dízimo, era mais do que isso. Porque se ele recebia R$1.000, eu dar um exemplo, ele dizimava 300. Isso é dízimo? É trízimo, que é 3 vezes que ele deu. Só que ele fazia isso com propósito, falava assim, Senhor, eu vou dar 3 vezes mais. Eu não estou falando isso para vocês ficarem dando dinheiro, eu estou falando um ato de fé que ele teve. E aí ele deu, por muito tempo, mais do que era o dízimo dele. Mas ele estava dando com propósito. Falou assim, eu estou dando porque eu quero ter a minha empresa. A empresa na área que eu trabalho. E sabe o que aconteceu? Ele conquistou a empresa dele. Você acredita? Ela conquistou a empresa. Na área que ele trabalhava, conquistou maquinário, conquistou tudo. Aí começou a ganhar muito além daquilo que ele dizimava. O dízimo dele era o que ele ganhava de salário da empresa. E aí foi aumentando. Aí chegou um dia, conversou com o apóstolo, fez um propósito com o apóstolo Manuel, na igreja. Aí um dia chegou e falou, apóstolo, vim pedir a bênção, estou indo embora da igreja. Como assim, filho? O que aconteceu? Não, apóstolo, porque agora eu sou empresário, eu sou bem sucedido, não me cabe mais ficar nessa igreja pequenininha, não me cabe mais ficar nesse ministério, eu preciso ir para um ministério maior, que vai me fazer crescer. Ficou lá na igreja. Prosperou, conquistou, bebeu da fonte, usufruiu da fé dos líderes, porque o pastor teve autoridade para orar por ele, para acreditar que ele ia conquistar. Só que na primeira oportunidade ele fez o quê?
vira as costas e vai embora. Romanos 12, 8, 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. É a palavra. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas receberdes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Ao qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha só, volta, não, só até aqui. O próprio Espírito com E testifica com o nosso Espírito, que é o nosso Espírito com E minúsculo, que somos filhos de Deus. Se você está entendendo que é filho de Deus, você precisa agir como filho de Deus. Se pelo Espírito você está compreendendo que você é filho de Deus, você tem que ter atitude de filho de Deus. E eu estou falando isso para o teu bem espiritual, para o teu bem familiar, para o teu bem financeiro, para o teu bem psicológico, para todas as áreas da sua vida. Não é fácil viver pela fé, porque ter fé é acreditar sem ter. Ter fé é você dar o primeiro passo acreditando que o chão vai calar. Ter fé é verdadeiramente honrar o Senhor com o coração quebrantado. É honrar o Senhor com a verdade. Deus está te chamando para viver isso. Para de querer ficar dando jeitinho com o Espírito Santo. Para de querer sair do propósito do Espírito Santo. Mergulhe nele. É só isso que ele quer. Mergulhe. Como é que eu faço isso? Ser fiel. Pastor, como é que eu faço ser fiel? Ser filho. Culture com qualidade. Chegue no horário. Pare de faltar nos cultos. Estou falando como um pastor que quer ver essas ovelhas gordas, de unção, de poder, de autoridade, cheias do poder de Deus. Eu quero falar com vocês para que vocês saiam de uma maldição do Brasil que se chama jeitinho brasileiro, de deixar as coisas para a última hora, de dar jeitinho no final de tudo. Deus está chamando para a gente deixar de ser cidadãos brasileiros com maldições, mas ser os cidadãos do céu com a atitude de filhos de Deus. Deus está nos chamando. Eu quero que meu coração esteja aberto para amar cada um de vocês com o poder do Espírito Santo. E será que eu tenho amado vocês com a autoridade do Espírito Santo de Deus? Não que eu seja o Espírito Santo, mas que Ele coloque sobre mim um amor para que eu possa materializar o amor que Ele tem por vocês. É claro que o meu amor não é perfeito, mas o amor dele é perfeito. Nós como pastores, nós temos agregado, amado, abraçado, trazido para perto, porque nós amamos e acreditamos em cada um de vocês. Acreditamos no potencial. Acreditamos naquilo que Deus tem para a vida de cada um. Acreditamos no Deus que pode mudar a história. Para nós finalizarmos, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Isaías capítulo 61. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Porque eu vou ler. Eu queria que você guardasse isso, porque essa semana nós vamos entrar no propósito de ler o livro de Isaías. Deus colocou isso no meu coração. Isaías 61. Vou ler o capítulo inteiro, tá? Diz assim: tome posse. Aqui ele está revelando acerca de Cristo, mas tome posse dessas promessas, porque Cristo conquistou por nós e para nós. Isaías 61 disse assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião,
Que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Aleluia. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiro que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinheteiros. Porém, não sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Aleluia. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultarei na vossa parte. Por isso na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Aleluia. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto. Portanto, firmarei em verdade a sua obra, e farei uma aliança eterna com eles. E a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupa de salvação, cumpriu-me com manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Aleluia. Aleluia. Diga, Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Quem quer viver isso? Glória a Deus. Fique de pé. Fique de pé.